Eu quero falar com você sobre esse conflito ali envolvendo o Hamas, a Palestina, Israel e muita gente ali nessa guerra de narrativa. Eu vi gente, inclusive, do nosso próprio campo dividida aí, uma parcela dizendo que é um absurdo não se manifestar favoravelmente a Israel, outra parcela dizendo que não tem como não se manifestar solidariamente ao povo da Palestina, e outro público dizendo que, na verdade, tem que se encontrar uma solução pacífica baseada ali meramente no mapa sugerido pela ONU lá em 1947, que a gente viu que se implementou, inclusive, lá em 1948, mas de lá para cá Israel não tem cumprido o acordo, inclusive forjou ali algumas guerras, como a gente tem acompanhado no decorrer da história, e isolou o povo palestino ali em faixas de terra que é totalmente controlada pelo governo de Israel. Aqui, antes de dar seguimento a esse conteúdo, como eu sei que é um conteúdo muito polêmico, a gente precisa trazer dois pontos importantes. O primeiro é da questão envolvendo a Palestina, que eu vou recomendar que vocês assistam uma série de vídeos publicados lá no canal da Sabrina Fernandes, do Tese 11, que de todas as pessoas que eu tenho acompanhado aí falando sobre a questão do conflito Israel e Palestina, o conteúdo dela talvez seja um dos mais completos por causa da questão da fundamentação com fontes históricas, com referenciais importantes, mostrando a perspectiva do lado palestino e fazendo, inclusive, diferente do que muita gente está dizendo aí na internet, as ressalvas em relação ao Hamas. Segundo ponto, para compreender a questão de Israel. Essa é um pouco mais simples. Basta vocês acompanhar a mídia tradicional aqui no Ocidente, que vocês vão conseguir compreender claramente como é que Israel é taxada ali como coitadinha por parte da mídia ocidental. Quando a gente fala aqui em relação a se o Hamas é ou não é um grupo terrorista, isso depende muito da perspectiva ocidental. Vai soar um pouco estranho para você que vive no Ocidente e que viu o ataque que aconteceu, inclusive, com os jovens, incluindo jovens brasileiros no último final de semana, lá na fronteira com a faixa de Gaza em Israel, mas para os ocidentais, os atos que foram cometidos ali pelo Hamas são entendidos como atos de terror e são entendidos como um ato conduzido por um grupo terrorista. Para parte dos árabes, o que acabou acontecendo ali foi uma insurgência, digamos assim, por parte do Hamas para tentar acabar com a opressão que o Estado de Israel tenta impor à faixa de Gaza e a Cisjordânia. Para que fique mais claro, para que vocês compreendam, o Hamas não é apenas um grupo militar armado, como algumas pessoas costumam falar. Ele é um partido político, que inclusive tem representantes legalmente eleitos. A partir de 2006, a gente viu ali a ascensão do Hamas, e eles utilizam com financiamento, evidentemente estrangeiro, o seu poderio bélico para manifestar algum tipo de revolta e atenção para a questão que envolve ali a Palestina e o conflito com Israel. Muitos indivíduos que vivem na faixa de terra ali de Gaza, eles estão sem conseguir trabalhar há muito tempo. Eles não conseguem pescar, eles não conseguem sobreviver de forma livre, porque existe, apesar de o Estado palestino ser em tese um país que deva merecer o reconhecimento, já que ele aderiu ali ao Estatuto de Roma, aderiu ao Tribunal Penal Internacional, diferente do que acontece com o Estado de Israel, diferente do que acontece com os Estados Unidos, por exemplo. Esse conflito é um conflito que não se consegue chegar a uma solução por um motivo bem simples. Primeiro, se tem muita distorção em relação a conflitos entre muçulmanos, judeus e cristãos, que de certo modo depende da narrativa de onde você vai analisar para entender se existe ou não este tipo de conflito. Até porque o grupo que a gente está chamando aqui de Hamas, que, como eu disse, é visto como terrorista por Estados Unidos, União Europeia, Israel e outros lugares do mundo, mas outros blocos consideram que o Hamas em si não é aquela célula que a gente viu fazer aquilo que fez no último final de semana. Volto a dizer, para você, para mim, para nós que estamos aqui no Ocidente, isso pode parecer um pouco chocante, já que as informações chegam aqui pela perspectiva da mídia ocidental, que se baseia muito no movimento sionista, e que lá no vídeo que a Sabrina Fernandes faz, ela explica detalhadamente toda essa questão que envolve o movimento sionista, a questão do Hamas, que inclusive no seu início foi financiado pelo governo de Israel para poder fazer frente ao Fatah, grupo político também que tinha ali à frente o Yasser Arafat, e que inclusive a gente tem acompanhado que seguidamente os acordos que são firmados entre Israel e Palestina vem sendo descumprido por Israel. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês aqui? Porque muita gente tem dito que a esquerda está relativizando o que aconteceu em relação a Israel. Não se trata de relativizar, porque não se pode relativizar a violência. Neste momento, por exemplo, no conflito que está acontecendo entre Israel e Palestina, é uma referência que a gente pode trazer dentro do mundo cristão, protestante talvez, ou católico, no universo ali do Davi e Golias. Você tem um poderio bélico avassalador na mão da população de Israel, ou melhor, do governo de Israel, do Estado de Israel, e que agora vai tentar invadir o território da faixa de Gaza, que já é controlado por Israel, nada entra, nada sai, sem autorização do governo de Israel, e o que está acontecendo que as pessoas denunciam é o seguinte, que seja criado o Estado da Palestina, independente e autônomo,
e que seja criado o Estado de Israel independente, autônomo. A discussão precisa ser ampla. Não existe, inclusive, um consenso que eu vou trazer para vocês aqui dizendo que todo mundo concorda com a alternativa. Vocês vão ter pessoas que vão seguir a linha de que não se deve haver o Estado de Israel porque o território seria da Palestina. Vocês vão ter pessoas que vão defender, por exemplo, o mapa da ONU, que se deva ter ali território de Israel, território da Palestina e Jerusalém como uma cidade internacional. E você vai ter pessoas questionando, por exemplo, planos como a gente viu do próprio Donald Trump, que apresentou uma suposta solução pacífica para o conflito Israel-Palestina, que era basicamente traçar ali fronteiras que o próprio Trump imaginava que seriam corretas, sem consultar o povo da Palestina.